E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aqui de forma online. Espero que estejam todos em suas casas, né, respeitando aí as orientações do Ministério da Saúde e estejam fazendo sua parte, aproveitando esse tempo aí para colocarem os trabalhos em dias, estudarem um pouquinho mais. E aí hoje eu venho trazer para vocês o conteúdo do Costas, né? A gente finalizou nossas aulas presenciais com o Nado Crawl. E aí eu venho falar um pouquinho hoje do Nado Costas, amanhã provavelmente falarei sobre regras do Crawl e do Costas. E aí a gente vai tocando o barco dessa maneira, dessa nova dinâmica de aula, né? Pra gente estar cumprindo aí nosso ano letivo, certo? Não sei quando retornaremos com as aulas, quando a gente vai ter a oportunidade de fazer essas aulas práticas, mas aí a gente vai reforçar toda essa parte de teoria nas aulas práticas também, tá certo? Então, para iniciar, eu vou colocar um vídeo introdutório para vocês do que a gente vai ver hoje. Não reparem, porque eu não consegui fazer baixar um programa que faça o espelhamento de tela, então eu dei uma adaptada aqui para vocês estarem acompanhando as aulas, tá? Partially submerged. The head is held still throughout the stroke, keeping your neck relaxed and not strained. Keep the breathing relaxed and constantly in a rhythm that matches your stroke. The legs alternate up and down with toes pointed. Constantly kick from the kick with minimal knee bend. Toes may break the water surface slightly on the upbeat of the kick. The rhythm of the kick is as fast as you feel comfortable. Sprinters may kick up to 6 beats per arm cycle, whereas long distance swimmers may use less. Arms move in a continuous circular motion that is in and out of the water at alternating intervals. The propulsive phase of the stroke is the full underwater, whilst the recovery is on top of the water. Lift the arm out of the water, with the thumb leading as it exits, keeping the arm straight but relaxed and vertical over the body. The arm gradually rotates around from the shoulder, ensuring the little finger enters first back into the water for the next arm action to begin. Once the arm is in the water, bend the elbows slightly, catching the water. Push your hand through, down and towards your feet until your elbow is straight back to its original starting position. Then repeat the cycle. E aí, através desse vídeo aí, acredito que a gente consiga já falar um pouquinho aí do que a gente tem para abordar hoje, tá? Bom, o Nado Costas, se a gente pudesse falar de maneira geral sobre ele, é um nado muito similar ao nado crawl, né, exceto por ser desenvolvido em decúbito dorsal, numa posição horizontal, com a face voltada para cima. A cabeça durante o nado ela é apoiada na água, a sua respiração ela acontece de forma contínua e a pernada ela se dá de forma alternada, assim como no crawl, com a braçada girando na linha do corpo, com leve rolamento lateral do corpo, né, como vocês puderam observar no vídeo. Uma maneira para descrever de maneira geral seriam essas características. Sobre a sequência pedagógica vista também no crawl e vista que foi comentado já com vocês que essa sequência pedagógica muitas vezes ela é incomum aos 4 nados, né? Eu venho trazer aqui a do Costa hoje com algum detalhe ou outro que se difere aí das outras sequências, né?
Então a gente inicia, assim como nos outros nados, pela adaptação ao meio, posteriormente pela respiração e depois a flutuação. E nesse caso, né, acontece a flutuação de forma dorsal. Seguido da propulsão de pernada, rolamento de ombros, que também acaba sendo uma novidade aí na sequência pedagógica apresentada para vocês nos outros nados. E propulsão de braçada, coordenação e sincronismo de braços e pernas, a respiração mais específica e a coordenação de todos esses fundamentos, então braço, perna e respiração. A propulsão de perna, eu até coloco ali uma estrela ali, ela é o fundamento primordial aí para o sucesso no nado de costas, né? Uma vez que ela vai ajudar aí nessa sustentação do corpo na superfície da água. Então, a movimentação dessa pernada ela é realizada de forma alternada, com movimentos ascendentes e descendentes no plano vertical, dessa forma. A pernada ela tem que ser forte, justamente pelo posicionamento horizontal do corpo, ou seja, para manter esse corpo nessa superfície de maneira horizontal. O que vai ajudar também nessa elevação de quadril, muito necessária para o desenvolver desse nado. O quadril, ele fica na linha da superfície da água, né, o mais próximo possível ali. O movimento, assim como o do crawl, ele também parte da articulação coxo-femoral, ou seja, né, não é aquele movimento que inicia do joelho, como a gente vê na maioria dos alunos iniciantes. Então, esse movimento ele parte dessa articulação, o que acaba fazendo com que a perna seja desenvolvida de forma mais estendida, com uma pequena flexão apenas. E o que é necessário também no desenvolver dessa pernada é uma flexibilidade articular do tornozelo. Então você pode observar no vídeo, se você prestou atenção nos detalhes, que esse pé ele é um pé relaxado. Então ele não nada de forma rígida. Essa propulsão de perna, ela requer uma flexibilidade nessa articulação de tornozelo importante para o deslocamento durante a propulsão de perna. Sobre a propulsão de braços, a gente tem aqui uma fase aérea da braçada e uma fase submersa. Essa fase aérea ela se dá como uma recuperação da braçada, né? Essa palma da mão ela se inicia próxima ao corpo no início dessa braçada. Ela tem um ênfase assim de uma elevação de ombro que a gente pode denominar que acaba sendo uma rotação de tronco. A saída dessa braçada, ela se dá pelo dedão, com os braços mais estendidos, porém de forma relaxada. Por que de forma relaxada, né? Quanto mais tensão você colocar ali, principalmente para alunos iniciantes, mais água você vai jogar no rosto, né, desse indivíduo. Mais água ele vai jogar conforme forem desenvolvendo as braçadas. E aí isso também causa uma certa dificuldade para estar desenvolvendo, né? A hora que chega ali na fase da recuperação, numa altura de 90 graus aproximadamente com o tronco, do braço com o tronco, é realizado um giro com essa mão. Ou seja, se você saiu dessa braçada submersa, dessa fase submersa da braçada com o dedão, quando você chega aproximadamente na altura da cabeça com 90 graus com o tronco, essa mão realiza um giro e dessa forma o braço entra estendido na água com o dedo mínimo. Ou seja, você faz esse giro nesse momento, continua com o braço estendido e essa mão vai entrar através do dedo mínimo para realizar a fase submersa dessa braçada. Na fase submersa, a gente tem alguns pontos aí importantes, assim como a gente viu aquele S ao contrário no nado crawl, que a gente já discutiu em outras aulas. A fase submersa da braçada do Costa, ela também traz algumas particularidades. Então ali a gente tem
a primeira varredura, que ela vai acontecer afundando, né, essa mão na entrada da água. O que acontece, a maioria dos alunos iniciantes, é essa entrada para a fase submersa e uma puxada com o braço estendido, sem fazer essa forma do braço afundar, tão necessária. Então, essa primeira varredura, ela se inicia para baixo, né? Essa forma de afundar essa mão aqui vai ser em torno de uns 20 centímetros da linha da água. E aí a gente tem a primeira varredura para cima. Então, desse ponto até esse ponto, a gente tem essa varredura para cima. Posteriormente, uma segunda varredura para baixo. Em sequência, uma segunda varredura para cima. E aí, finalizando essa braçada, um empurrão final, trazendo então essa mão próxima à perna ali, que é onde se finaliza a parte submersa da braçada. Aqui eu trago algumas fotos para que a gente consiga assimilar melhor o que a gente está falando. Então aqui, nota-se, enquanto um braço tá iniciando a parte submersa, o outro já está aqui, ó, desenvolvendo a parte de recuperação de braçada, tá? Aqui também, ó, note que o ombro tá mais elevado, então essa rotação de ombro aqui, ela tá acontecendo. Aqui, pra gente enxergar melhor, o ângulo aqui de 90 graus que a gente viu ali, do braço com o tronco, ele faz o giro dessa mão, ou seja, ele tinha saído com o dedão, observem aqui. E aqui a 90 graus com o tronco mais ou menos, ele faz esse giro dessa mão para entrar novamente lá atrás com o dedinho, tá? Então essa parte, esses são os detalhes da parte aérea da braçada, esse giro de mãos, né? E a partir do momento que ele insere o dedinho para fazer essa varredura submersa ali, começa todas aquelas sequências, então, que a gente viu aqui da parte submersa. Com relação à respiração, o nado costa, ele tem uma respiração muito específica, uma vez que ele também não é difícil de ser executado, porque o rosto, uma vez que ele está fora da água, então não se observa grandes dificuldades para realizar essa respiração, que vai influenciar muito para estar sendo desenvolvida essa respiração. É a flutuação que esse indivíduo tá conseguindo desenvolver, né? Uma vez que ele não consiga fazer o fundamento de flutuar na superfície da água, ele vai ter dificuldades para respirar, porque a cabeça muito provavelmente vai imergir em água e não vai conseguir fazer essa respiração contínua do nado, em função de estar ingerindo água, né? De não conseguir se manter na superfície da água. Esse ritmo de inspiração, ele se dá a cada ciclo de braçada, ou seja, a hora que um braço está fazendo a recuperação, você está fazendo uma inspiração. E a partir do momento que o outro braço sai para fazer a recuperação, você faz a expiração. Então, ele acaba acontecendo aí o ritmo de uma inspiração a cada ciclo de braçada. Sendo que quando um braço está fazendo a inspiração, a partir do momento quando o outro iniciar a fase de recuperação, é o momento de acontecer a expiração. Aqui alguns detalhes, né, do que a gente falou. Então, o braço ali, ele necessita ser afundado antes dessa puxada acontecer, né? Essa puxada, então, você não entra com o braço, você entra com o braço estendido, mas no momento que você vai fazer essa parte submersa da braçada, esse braço ele tem que fazer todas aquelas curvas que a gente viu da varredura. Ele não pode entrar de forma reta, porque vai causar atrito e vai frear o movimento, né? O início
da flexão de cotovelo se dá no momento, seria no momento da respiração. Então, enquanto esse aqui tá fazendo a parte de recuperação, esse aqui tá fazendo a parte submersa, e é nesse momento que acontece o ritmo respiratório. O braço, ele é estendido na recuperação, então esse movimento aqui da recuperação, ele acontece com o braço estendido. Há uma flexão de cotovelo em torno de 90 a 100 graus para fazer toda aquela varredura. Se dá continuidade na parte de recuperação. A finalização, que é aquela parte do empurrão para finalizar a abraçada de forma submersa, ela necessita de uma força maior para fazer essa puxada. E aí inicia novamente o movimento, né? Aqui, mesma coisa, aqui na finalização, então, da abraçada, aqui há uma pronação aqui de pé, né? Voltado mais ali para dentro, fazendo essa rotação aqui, ó, de tronco, entanto que traz aqui, ó, a pernada diagonal, braçada fundo, mão para fora. Ou seja, a pernada diagonal, do jeito que a gente viu no vídeo, essa rotação de tronco acontecendo, né? Onde a primeira coisa que sai da água quando você vai iniciar a fase de recuperação dessa abraçada é o seu ombro. Então sai ombro e vem saindo o braço até ele fazer por completo essa fase de recuperação. Essa rotação do tronco, ela se inicia na cabeça, finalizando nos pés, ou seja, cabeça vai junto, é uma leve flexão, uma leve rotação, pessoal. E aí vem, tira ombro, vai girando tronco, quadril e a perna acompanha esse movimento. E aí acontece novamente recuperação e flexão de cotovelo, a finalização forte e o retorno ali à abraçada, certo? Bom, dessa forma a gente viu então alguns detalhes aí sobre o fundamento do costas. Eu tô aqui à disposição no chat pra gente estar discutindo um pouquinho sobre o que a gente viu aqui. Eu sei que é muito difícil eu trazer alguns detalhes teóricos para vocês do nado e a gente não conseguir aplicar tão logo na prática, né? Porque é uma forma de vocês estarem assimilando isso, mas não se preocupem porque a gente faz uma revisão de toda essa parte teórica quando a gente for desenvolver a parte prática. E assim, vejam novamente esse vídeo que tá disponível no material que eu já enviei há algum tempo para vocês. Então tem o link lá, vejam novamente o vídeo que eu coloquei aqui na introdução do assunto, para vocês conseguirem assimilar melhor esses detalhes, que não são poucos, no momento que vocês estiverem assistindo, certo? Então amanhã a gente tenta ver um pouquinho sobre regras de nado crawl e costas, e aí a gente finaliza, né, esses dois nados, e aí a gente dá continuidade vendo o peito e o borboleta na sequência, tá bem? Uma boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã.